Senhores deputados, senhores membros do Governo, aproveitemos este segundo dia de debate para esclarecer uma ficção que foi ontem reproduzida, quer à direita, quer pelo Partido Socialista. A ficção de que este é um orçamento de continuidade. Diz-nos a direita que este é um orçamento de continuidade porque aumenta os impostos sobre as pessoas. É falso. Se a direita tivesse outro argumento, um argumento que fosse, para participar neste debate, já teria percebido que é quase confrangedor ver PSD e CDS responsáveis pelo maior esbulho fiscal de sempre e os seus apoiantes nesse aumento colossal de impostos, como o Sr. Deputado André Ventura, a tentarem convencer o país de que orçamentos que reduziram o IRS a todos os trabalhadores, que reduziram o IRC às pequenas empresas, o IVA da cultura, o IVA da restauração, o pagamento especial por conta e que aumentaram o mínimo de existência, foram afinal orçamentos de aumento de impostos. É caso para dizer até que a direita tem contactos curtos e intermitentes com a realidade. E nós sabemos que, nesses casos, a noção de continuidade pode ficar confusa e até mesmo comprometida. E uma nota já agora para os novos intervenientes da direita neste debate. Só lhes podemos pedir que assumam o seu programa. Mas eu duvido muito que o deputado André Ventura venha propor, e cito os pontos do seu programa, a privatização das universidades, a extinção do Ministério da Educação com passagem do património para privados, a dupla privatização cheque-saúde e cito também a redução dos salários, das contribuições patronais para a segurança social e dos custos do despedimento. Também não ouvi ontem o Sr. Deputado de Iniciativa Liberal propor aqui a privatização da Caixa Geral de Depósitos. Como podem estes partidos encarar abertamente um país e propor serviços privados para quem puder pagar e caridade pública para todos os outros? Como poderão estes partidos admitir que o seu programa é mais precariedade? Como irão anunciar ao país que as despesas com os cheques de ensino, os cheques de saúde, os cheques creche, os cheques de habitação são, na verdade, um sistema de rendas pagas por todos os contribuintes aos privados para vampirizar os serviços públicos? O programa privatizador da direita passou à clandestinidade. A direita tem vergonha de o assumir e, por isso, o discurso resume-se à ficção da carga fiscal. É o que há. Passemos à frente. Porque também o PS, neste debate, insistiu na narrativa da continuidade dos orçamentos face aos últimos 4 anos, como se 2019 fosse 2015, como se celebrar um acordo ou recusar um acordo fosse indiferente, como se negociar ou não negociar uma primeira versão do documento fosse a mesma coisa. E o Governo tenta dizer ao país que nada disto é importante, porque este é o orçamento mais avançado dos últimos 5 anos. Não havendo maioria parlamentar, a geringonça estaria a descer em espírito à Assembleia da República sob a forma de orçamento. Senhor Primeiro-Ministro, imagine que cada orçamento é um passo. No primeiro orçamento, avança 1 metro. No segundo, mais 1 metro. No terceiro, outro metro. E no quarto, também. Até que no quinto, finalmente, avança 10 centímetros. O quinto orçamento estará mais avançado, mas nem por isso andou mais, nem por isso andou o suficiente e nem por isso andou na direção certa. A responsabilidade do Bloco de Esquerda é ler o tempo em que vivemos. Em 2015 era urgente responder à crise, era urgente repor salários, pensões e dignidade. Hoje o país tem outros desafios. A crise da habitação atravessa geografias e classes sociais. As emergências climáticas exigem que mudemos a forma como nos deslocamos, como produzimos, como conservamos energia. O envelhecimento requer um Serviço Nacional de Saúde reforçado. A precariedade alastrou-se e assume hoje novas formas. E para além de todas estas reformas estruturais, estratégicas, é preciso acudir aos barcos e comboios que estão em falta, à pobreza que persiste, a quem precisa de se reformar e não pode, a quem precisa de uma creche para os filhos e não tem. E esse é o acordo que queremos. Sr. Ministro Mário Centeno, não se encontra na sala, encontrar-se-á em breve, olhe para a Europa que o rodeia. O maior risco para a sustentabilidade das contas públicas, o maior risco para o nosso futuro é a estagnação económica. É a falta de transformação e crescimento produtivo que precisamos para gerar rendimentos, para assegurar emprego e salários. Mário Draghi, que foi Presidente do Banco Central Europeu, chamou-lhe há 3 dias uma armadilha
que só pode ser evitada com uma política orçamental mais forte, agora que os juros estão negativos, e não amanhã, em nome dos excedentes orçamentais que cantam. Tem razão. O excedente não é uma vitória dos portugueses. O crescimento e o emprego são uma vitória. O excedente é uma escolha política errada. O excedente não é uma prioridade. O excedente é uma obsessão sem sentido. O investimento, os vários tipos de investimento são sim uma prioridade. Porque o investimento em transportes, em equipamento, em infraestruturas, é crescimento económico, é emprego qualificado e é capacidade futura. Porque a habitação não precisa de pequenas medidas. É um problema estrutural que em poucos anos vai atirar milhares de pessoas para o risco de pobreza e exclusão. O preço da habitação vai ser o principal fator de pobreza em Portugal. Porque o SNS, se não prestar um serviço que as pessoas entendam e queiram defender, não vai resistir ao olho gordo de quem só espera uma oportunidade para privatizar. Porque os cuidadores informais, os trabalhadores por turnos, quem vive na precariedade, têm direito a não ver as suas expectativas adiadas. Porque sabemos, e se não sabemos temos o dever de saber, que só um contrato social renovado, que fortaleça a confiança das pessoas nos serviços públicos, no papel redistributivo e solidário do Estado, impedirá a extrema-direita de galgar sobre os destroços de uma União Europeia obcecada com regras orçamentais que inventou para se dividir. Senhores deputados, os orçamentos não se podem limitar a viver no passado e há muito pouco tempo para preparar o futuro. Trocar um excedente caprichoso por transformações que as pessoas só vão sentir daqui a uns anos é a maior generosidade e a maior responsabilidade das decisões do presente. Medidas como aquelas que o Bloco de Esquerda garantiu nas negociações dos últimos dias, a descida das propinas que aponta ao acesso de todos ao ensino superior em pé de igualdade, o alargamento do complemento solidário para idosos, o reforço do SNS para comprar equipamentos de exames, a dedicação plena dos profissionais do SNS, o investimento na saúde mental ou a redução das taxas moderadoras são medidas decisivas porque respondem a necessidades reais e são ao mesmo tempo estruturantes do país que queremos construir. E é por isso que as valorizamos. Mas não olhamos para o orçamento de 2020 com os olhos de 2015, porque as exigências são hoje maiores. Os orçamentos que reverteram os cortes da Troika cumpriram os seus objetivos. Um orçamento que apresenta um aumento de 0,3% para os funcionários públicos e que não responde pela habitação, não cumpre os seus objetivos. Os primeiros foram de alívio e de esperança. E este é um sinal de acomodação e de adiamento das mudanças que contam. Senhores deputados, no Bloco de Esquerda não nos enganamos sobre a nossa responsabilidade, nem sobre o nosso mandato. Este orçamento não responde às exigências deste novo ciclo e, por isso, não terá o nosso voto favorável. Mas garantimos ao país que iremos lutar para o melhorar, medida a medida, até ao último dia deste processo orçamental. É esse o mandato, é isso que nos é exigido, é isso que sempre fizemos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada.